então vou começar pelo trabalho legislativo, né? Ontem eu estava acompanhando a sessão da Câmara, né? E eu estava vendo o projeto de lei 141 a respeito da disposição de banheiros, bebedouros na região aqui do centro de Santos e também na orla, nos jardins da orla da cidade, né? Primeira discussão, foi adiado durante 11 sessões, não é isso? Sim. E como é que está o andamento disso aí? Na verdade, houve a votação, né, e foi rejeitado o projeto por 16 votos a 4. Né? O pedido de adiamento foi por conta do que houve, né, do assassinato do jovem na praia, né, e em respeito à família, né, eu entendi que o debate que seria feito naquele momento não seria um debate correto, né, porque envolveria, né, um crime bárbaro, né, e a família ela não merecia, né, passar por isso. Mas no final acabou acontecendo a mesma coisa, né? Apesar do pedido, boa parte da discussão foi justamente, infelizmente, muitos discursos que acabam sendo higienistas, né? Porque eu não sei se falta concepção das pessoas em relação à população em situação de rua ou, né, se é o pensamento que a maioria daquelas pessoas que fizeram fala realmente tem em relação a essa população. É um problema que precisa ser encarado, não acontece só em Santos, não é um fenômeno somente do Brasil, é mundial. Né? Há um aumento da população em situação de rua por N questões econômicas, drogadição, né, a quebra de vínculo familiar, mas a gente precisa encarar isso e saber que não dá para a gente criar uma única fórmula para poder solucionar esse problema. E o problema não são as pessoas em situação de rua, né? É o que faz com que elas ali estejam e a gente precisa dar condições para que elas saiam, né? A gente está falando de seres humanos, né? E a gente está falando de pessoas que até pouco tempo atrás tinham as suas vidas e que por algum motivo acabaram estando nas ruas, né? Nesta questão, o que o poder público, principalmente o poder executivo, pode fazer para tentar amenizar esse tipo de problema, vamos dizer assim? O projeto que seria um projeto autorizativo, até porque é um projeto que deveria sair do próprio executivo, né? Então, por uma questão de vício agora sumiu, por vício de iniciativa, né? O legislativo não poderia propor o projeto, foi um projeto autorizativo, né? Então, aquele projeto ele visa minimizar, né, os efeitos que a rua acaba tendo para as pessoas, né? Então, você fornecer água, né, para as pessoas, um desses projetos é você ter bebedouros para que as pessoas tenham condições de beber água e as pessoas passam sede nas ruas, né, porque elas dependem muitas vezes de que alguém forneça e nem todo mundo fornece água, nem mesmo nos comércios quando são solicitados. Local para tomar banho, né, e isso também é algo que há uma dificuldade de muita gente acessar alguns espaços públicos, né, onde isso é fornecido, porque existe um grande problema que são o excesso de regras que esses espaços possuem, abrigos, albergues, que fazem com que essas pessoas elas não procurem, né? Você pensar que uma família ela não consegue estar junta em um abrigo. Então, as crianças teriam que ir para um local, o pai para um local e a mãe para outro. Então, não há essa possibilidade. Ou a pessoa que está embriagada, que não pode ir para esse abrigo porque ela está embriagada, só que ela está na rua, né? Então, há necessidade da gente repensar esses espaços para que não se crie regras que façam com que as pessoas não procurem. E há a justificativa de muita gente dizendo, mas existem vagas e as pessoas não procuram. Não procuram porque elas não podem acessar, porque a condição em que elas se encontram não faz com que seja permitida a entrada dela. Então a gente precisa repensar, né, o serviço que é fornecido, né, para essa população, se realmente está atingindo quem realmente precisa. Então a gente precisa entender, né, essa dinâmica. Aí houve recentemente até uma
uma atividade feita por um grupo de jornal aqui, né, onde veio o secretário de assistência de São Paulo e ele trouxe alguns projetos, né, que eles já entenderam que a dinâmica ela precisa ser repensada, porque senão as pessoas não vão acessar, porque elas não têm condições de acessar. E isso a gente precisa pensar na cidade de Santos também. Falando de Santos, pensamento geral, como é que você vê a gestão, o poder executivo nesses 2 anos de governo Rogério Santos? É uma continuidade, né? O governo do Rogério Santos é uma continuidade do governo do Paulo Alexandre, que foi uma continuidade do governo Papa, que foi uma continuidade do governo Beto Mansur. E em Santos tem muita propaganda, né? Santos, eu costumo dizer que é uma cidade que vive muito de títulos, né? E que não faz jus a esses títulos. A gente dizer que nós estamos na melhor cidade para se viver, tendo a maior favela sobre palafitas, né, da América Latina, tendo uma quantidade de submoradias, né? Então não dá para a gente dizer que nós estamos na melhor cidade para se viver. Santos tem índices de desenvolvimento humano que vão desde a Noruega até a Síria, né? Então a gente não pode simplesmente dizer que a cidade de Santos é a melhor cidade para se viver, ou é a cidade acessível, a cidade inclusiva, né? Então a gente vive muito de títulos, né? Infelizmente Santos, com o orçamento que tem, a gente está falando de um orçamento de 4 bilhões, né? Deixa muito a desejar, né? Então efetivamente os serviços que são de ponta, né? Saúde, educação, assistência e segurança, a gente não tem um trabalho efetivo, né? Educação, aqui citar um caso, a gente está em mês de maio, né? Nós temos aí um trabalho que é essencial para a inclusão, né, da população, das crianças com deficiência no ensino e que infelizmente no pleno mês de maio várias escolas não contam com o PAEI, que são os antigos mediadores, né? E são pessoas que necessitam desse atendimento e que infelizmente isso não existe. Isso sobrecarrega o trabalhador, né, o professor, sobrecarrega as crianças e as famílias. Mas quando questionado, diz que foi uma falha, mas é uma falha que não pode acontecer numa cidade como Santos, né? E a saúde é a mesma coisa, né? Que a gente pode citar a terceirização, a falta de concursos públicos, RH, profissionais, e isso faz com que, infelizmente, a gente tenha quase que um colapso mesmo, né, nesses atendimentos, nesses sistemas. Então, está muito aquém da propaganda que, infelizmente, é veiculada para a sociedade como um todo. Né? Voltando ao assunto Câmara, a base governista é grande lá na Sim. Câmara, né? E aí é você, a Thelma e mais o Chico como oposição, é isso? Sim. Então como é que é o trabalho de oposição enfrentando essa base tão grande? É algo, não vou dizer que é inglório, mas é um tanto quanto complicado, né? Em algumas questões a gente consegue avançar, a depender do projeto, se for algo que de alguma forma não atinja o executivo de uma forma, não vou dizer negativa, mas algo que o próprio executivo possa ter alguma vantagem. Aí eu cito o projeto de dignidade menstrual, né, o projeto de combate à pobreza menstrual, que foi um projeto que nós apresentamos, que teve vício de iniciativa, mas foi aprovado na Câmara e foi vetado pelo prefeito e depois retornou enquanto um projeto do Executivo. Então, alguns projetos que de alguma forma há essa possibilidade, né, de serem aprovados pelo próprio Executivo, a gente consegue de alguma forma fazer com que ele seja votado quase com unanimidade, né, e não que seja efetivado, porque a gente ainda está longe de conseguir hoje ir em um posto de saúde e ter acesso ao absorvente, né? Não foi colocado em prática. Mas fora isso, é muito difícil. Pautas como reajuste dos servidores, né? Alguns temas mais específicos, como o que aconteceu, né, na sessão anterior das pessoas em situação de rua, a gente acaba tendo aí uma desvantagem muito grande na hora da votação. Por vezes a gente tenta
fazer uma mobilização, né? Isso é o que a gente costuma fazer, mobilizar, né, os movimentos sociais, para que estejam acompanhando, a depender do tipo de votação, que acompanhe para que haja uma pressão, né? E isso às vezes tem um efeito positivo, né? Faz com que ou retire de pauta determinado projeto ou consiga reverter a votação. Mas na maioria das vezes, né, por ser a maioria de base do prefeito, a gente acaba tendo os projetos rejeitados. Agora, a cidade de Santos tem a maioria mulheres, né, segundo o IBGE, e na Câmara são só 3. Só você, 3 mulheres. a Audrey e a Thelma. Como é que você vê esse fato? Sim. Né? É concreto. A representatividade está muito Exato, longe. Né? A gente tem 54% do eleitorado são mulheres em Santos. Né? E isso é um reflexo da falta, né, de políticas que façam com que as mulheres realmente participem. A gente tem uma legislação que determina 30% de gênero, né? E que geralmente são as mulheres que precisam preencher. Eu costumo dizer que na eleição de 2020 o pessoal teve problema para preencher o número de homens, né? Porque a nossa maioria eram mulheres, então a gente precisou aqui em Santos, né, fazer com que a nossa chapa tivesse os 30% do gênero masculino, né? Mas por vezes, quando os partidos completam, né, esse 30%, não dão as mesmas condições para que as mulheres consigam concorrer efetivamente. E aí tem muito essa máxima de que mulher não vota em mulher. Mas geralmente isso ocorre porque as mulheres desconhecem os projetos de outras mulheres, né? Porque os partidos não dão as mesmas condições e elas não conseguem fazer uma disputa em pé de igualdade, né? Então, eu penso que há uma necessidade de que essa cota ela seja garantida, né? Que a verba, né, eleitoral ela também seja garantida, porque também há a cota. Recentemente estava para ser debatida, nem sei o resultado, que era o perdão das multas aos partidos que não cumpriram isso, né? Não cumpriram a legislação. Isso é um absurdo. É praticamente você dizer, olha, pode fazer do jeito que vocês querem, que a gente não se importa. Então, enquanto não tiver efetividade da legislação, a gente vai continuar tendo um número de mulheres dentro desses espaços ainda menor do que a população, né? A gente não vai ter, nós deveríamos ter aí pelo menos 54%, né, de mulheres dentro da Câmara, né? E aí eu sempre costumo dizer que não basta ser mulher, né? Precisa ser mulher que pense política para mulher, porque senão acaba dando na mesma, né? Então a representatividade ela importa, mas desde que a gente tenha pessoas que defendam as nossas pautas, porque senão a gente vai ter mulher fazendo discurso machista, né? Ou contra tudo aquilo que o movimento feminista defende há muito tempo. A mesma coisa a representatividade negra. A gente precisa de mais representatividade, mas desde que sejam pessoas que, né, defendam, né, as pautas que o movimento negro vem fazendo já há muito tempo. Perfeito. Muito obrigado, Brenda. Obrigado, viu?